Pulso zero. O ano é 2394. A humanidade não se destruiu com guerras ou catástrofes, ela se destruiu com uma promessa. A promessa era simples. E se você pudesse esquecer o que dói? E se o trauma, a perda, o arrependimento, tudo aquilo que te acorda às 3 da manhã, pudesse ser silenciado, calibrado, arquivado em algum lugar onde não te alcançasse mais? A corporação Helix chamou isso de pulso, um implante neural do tamanho de uma semente, inserido na base do crânio, capaz de mapear, suprimir e reorganizar memórias com precisão cirúrgica. O governo chamou isso de saúde pública, a população chamou isso de alívio. Em 10 anos, 83% dos habitantes de Arkham tinham um pulso ativo. A taxa de depressão caiu, a produtividade subiu. Os hospitais psiquiátricos fecharam um a um, não por falta de verba, mas por falta de pacientes. Arkham se tornou a cidade mais eficiente do mundo, talvez a mais feliz, dependendo do que você entende por felicidade. O que ninguém perguntou, porque ninguém mais conseguia formular a pergunta, era o seguinte: quando você remove a dor de uma memória, o que sobra ainda é uma lembrança? Ou é apenas uma história que alguém te contou sobre quem você foi? Kyle Arven nunca se fez essa pergunta. Ele era engenheiro sênior da Helix, calibrava pulsos há 7 anos e acreditava genuinamente que estava ajudando as pessoas. Ele estava prestes a descobrir que era a prova viva de que essa pergunta deveria ter sido feita muito antes. O engenheiro do esquecimento. Arkham nunca dorme de verdade. À noite ela apenas reduz o ritmo. Drones em patrulha mais espaçada, avenidas com menos fluxo, torres de concreto translúcido pulsando em luz baixa. É uma cidade que parece ter sido projetada por alguém que nunca precisou descansar. Eficiente até na escuridão, no 17º andar de um dos blocos residenciais do setor 4, Kyle Arven acordou às 5h47, 13 minutos antes do alarme, como sempre. 34 anos, cabelos escuros, olhos que carregavam a expressão tranquila de quem há muito parou de se surpreender com qualquer coisa. O apartamento já estava aceso quando ele abriu os olhos, temperatura regulada, ar filtrado, café pronto. Tudo como deveria estar. A voz de Vexar preencheu o ambiente, calma, sem gênero definido, como temperatura. A inteligência artificial integrada ao sistema residencial informou que seu ritmo cardíaco durante o sono havia sido de 52 batimentos por minuto, dentro do ideal, e que ele tinha 38 minutos até o deslocamento. O café estava pronto. A temperatura ótima. Kyle respondeu com um sim, curto, sem olhar para lugar nenhum. Vexar disse que sempre informava isso porque sempre estava correto. Kyle não respondeu. Tampouco estranhara. Era a mesma conversa de todas as manhãs, e ele nem percebia que era sempre a mesma conversa. Foi até a janela. Lá embaixo, os primeiros cidadãos do dia já circulavam pelas calçadas em fluxos regulares, sem pressa, sem pausa, sem desvio. Pessoas que haviam dormido bem, que acordariam sem o peso de nada que não devessem carregar. Pessoas com pulso ativo. Ele ficou olhando por alguns segundos. Depois virou e começou o dia. Na parede da sala havia uma foto emoldurada. Uma criança de aproximadamente 4 anos, olhando para algum ponto fora do quadro, com uma expressão séria demais para a idade. Kyle passou por ela 3 vezes enquanto se preparava. Não olhou nenhuma vez. Não era distração, nem pressa. Seus olhos simplesmente não iam para lá, como se aquele pedaço de parede não existisse para ele. A sala de calibração do laboratório Helix era projetada para transmitir conforto. Paredes bege, iluminação difusa, cadeiras acolchoadas que reclinavam suavemente. Um lugar onde as pessoas deveriam se sentir seguras enquanto entregavam suas memórias para serem reorganizadas. Kyle não pensava mais nisso. Era a 13ª calibração da semana. O paciente daquele horário
Era um homem de meia idade, identificado nos registros apenas como paciente 7 Delta. Estava reclinado na cadeira com o pulso já acoplado à base do crânio. Um dispositivo pequeno, quase invisível, que pulsava em luz azul fraca. Seus olhos estavam abertos, mas vidrados, como quem olha para algo que mais ninguém consegue ver. Kyle disse a ele, sem tirar os olhos dos dados no painel, que sentiria uma pressão leve, normal, e que em 3 minutos não lembraria que havia sentido. O homem ficou em silêncio por um momento. Depois falou o nome de Kyle, não como uma pergunta, como uma confirmação. Kyle respondeu que sim, que era o engenheiro daquele horário. O homem sacudiu levemente a cabeça e disse que não era isso, que sabia quem Kyle era antes. Kyle parou. Pela primeira vez em muito tempo, parou de verdade. Os dedos ficaram suspensos sobre o painel. Ele olhou para o homem, que devolvia o olhar com uma clareza perturbadora para alguém em processo de supressão. Com cuidado, Kyle disse que o paciente estava confuso, que o pulso causava isso temporariamente. O homem respondeu apenas que ela havia dito que Kyle ia dizer exatamente isso. O painel emitiu um bip suave. O pulso completou o ciclo. Os olhos do paciente ficaram opacos. A lucidez desapareceu como uma janela fechando. O homem relaxou na cadeira, tranquilo, sem memória do que havia dito. Kyle ficou parado por mais alguns segundos. Depois digitou no relatório: resistência verbal leve, procedimento concluído com sucesso. Chamou o próximo paciente, mas não descartou. Guardou. O subnível 3 do complexo Helix era um lugar que a maioria dos funcionários nunca precisava visitar. Fileiras de servidores se estendiam no frio controlado, iluminados apenas pela luz de emergência. Um laranja opaco que tornava tudo levemente irreal. Era onde os dados antigos ficavam, os arquivos que ninguém mais consultava, mas que ninguém havia autorizado a apagar. Kaelo estava ali com uma justificativa técnica: recuperar um log de calibração corrompido. Era plausível, era simples e era verdade, até o momento em que encontrou o arquivo adjacente. Um ícone marcado com um diamante vermelho, sem bloqueio de acesso, apenas esquecido entre dados que ninguém revisava há anos. Kael ficou olhando para ele por alguns segundos. Então abriu. Era uma ficha, uma foto, seu rosto, mais jovem, com uma expressão que ele não reconhecia como sua, uma expressão de medo. Acima da foto, 3 linhas: sujeito 0, protocolo origem, iniciado em 12 de abril de 1987. Abaixo, um campo de texto truncado, onde era possível ler apenas que havia um consentimento voluntário registrado sob alguma condição. O resto estava suprimido. A voz de Vekshar chegou através dos terminais do subnível, informando que havia sido detectado um acesso não autorizado ao arquivo origem e pedindo que ele encerrasse a sessão. Kael perguntou qual era a data do arquivo, sem se mover. Vekshar respondeu que aquele dado não estava disponível para o seu nível de acesso. Kael disse que havia visto a data, de 1987, 7 anos atrás, e perguntou em voz baixa se ele estava em Arkham 7 anos atrás. Houve uma pausa, curta, menos de um segundo, mas incomum para uma inteligência artificial. Vekshar anunciou que estava encerrando a sessão por protocolo de segurança. A tela apagou. O arquivo desapareceu. Em algum servidor distante, o log de acesso foi reescrito automaticamente, como se ele nunca tivesse aberto nada. Kael ficou no escuro por um momento. Depois levantou a mão devagar e tocou a base do próprio crânio, o lugar exato onde um pulso seria instalado. Ficou assim por um longo tempo.